aprendemos aqui na nossa casa espírita, né, em todas as casas, através da doutrina, que nós temos que iluminar o nosso espírito, é uma jornada. Então, para isso, ele diz que é indispensável deslocar a mente, mudar as ideias antigas. Quem de nós aqui nunca ouviu dizer, então, que Deus castiga? Quem de nós não teve medo de Deus? Na infância, ou em alguma ocasião na nossa vida, aquele Deus que castiga, que é vingativo, e isso nos foi ensinado de muito tempo atrás, né? Porque era interessante as pessoas de épocas longínquas dominarem a mente das pessoas pelo medo, né? Pelo temor. Então isso nós temos que transformar em nós, mudar essa ideia, revolver as ideias antigas que nós temos e renovar com novas ideias. Por isso veio essa doutrina espírita com todo esse Pentateuco kardecista maravilhoso, para que nós possamos então modificar esse nosso entendimento antigo, arcaico, para melhorar o nosso modo íntimo de ser. Então, para isso nós temos que estudar, temos que procurar agir e temos que fazer muitas coisas em prol disso, né, dessa jornada iluminativa. E com isso nós vamos então conseguindo alcançar aos pouquinhos essa iluminação, que já temos a demonstração de um ser iluminado que foi Jesus, o maior que esteve aqui conosco. Então nós temos um modelo para nos guiarmos nessa jornada iluminativa. E ele nos trouxe a palavra de que Deus é bom, Deus que é justo, Deus é amoroso. Então vamos mudar e renovar nossas ideias, nossas concepções. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, colocado ali a parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos, ela vem nos dizer que, no Evangelho de Mateus ela consta, um homem, o Senhor, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Esse homem, esse senhor, deu a um 5 talentos. A outro dos seus servos ele deu 2 e a outro ele deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Então esse senhor, um senhor de muita percepção, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Aquele que recebeu 5 talentos ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2 talentos ganhou outros 2. Aquele que havia recebido 1 talentinho cavou na terra e deu ali o dinheiro do seu senhor. Dado muito tempo, volta ao senhor e chama os seus servos às contas. Aquele que havia recebido então os 5 talentos apresenta-lhe outros 5, 10 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregastes 5 talentos, aqui tens outros 5 que eu lucrei. Muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. E aquele que havia recebido 2 talentos disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e aqui tem outros 2, são 4. Bem está, servo bom e fiel, já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. E dando aquele que havia recebido 1 talento, ele disse, e acabo só umas aspas para dizer, então, que talento, à época de Jesus, era um valor monetário. Era, até pesquisei ali, diz que é equivalente a 60 mil, era moedas de prata ou de ouro, mas era muito dinheiro. 1 talento era bastante dinheiro. Senhor, ele fala então aquele que ganhou 1 que enterrou na terra. Sei que és homem rígido, colhe aonde não semeaste e recolhes aonde não espalhaste. Temendo me fui e escondi teu talento na terra. E tens
o que é teu. Olha o receio, olha o medo, julgamento. E ele ficou então tão acabrunhado, com tanto medo de perder aquilo que ele havia ganho, que enterrou. E o Senhor diz a ele: servo mau e preguiçoso, eu sabia que colho onde não semeei, recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e eu teria recebido juros do que era meu. Então aqui ele já demonstra que ele não está exigindo então que aquele servo tivesse dobrado, triplicado, quadruplicado aquele valor que recebeu. Mas sabe, só um pouquinho de esforço. Ganhasse 1,1, 1,2, né? Ele diz, né? Então teria recebido juros do que era meu. Então um pouquinho de esforço já poderia ser então algo que alegrasse aquele senhor. Mas daí o Senhor continua dizendo: tirar-lhe-ei, pois, o talento e darei ao que tem 10. A todo o que tem, dar-se-lhe-á, e vai ter em abundância. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até o que parece que tem. Então ele havia dado aquele talento, merecido uma dádiva, mas como ele não soube usar, ele então, aquilo parecia que era dele, mas não era, ele tirou e devolveu ao outro ser. E então nós vamos pensar, quem seriam então aqueles que entraram no gozo do Senhor, né? Aqueles servos que ganharam 5 talentos e 2 talentos e que conseguiram duplicar, né? Multiplicar o que haviam ganho. Podemos pensar que esses servos são aqueles nossos irmãos espirituais que receberam muitas dádivas, muitas possibilidades e tinham capacidade muito grande de transformar, então, aquelas virtudes recebidas em benefício de si mesmo e de toda a comunidade humana, e eles a transformaram. Então, aqueles que haviam recebido, então, os talentos para conseguirem, então, se transformar, eles conseguiram essa transformação. E a eles, então, foi dada novas incumbências. Incumbências muito mais grandiosas, muito maiores. Conforme, então, nós vamos evoluindo, a nossa capacidade de auxiliar e de ser útil vai aumentando. Então, aqueles receberam muito mais dádivas, porque quando nós alcançamos a nossa iluminação, o que nós queremos fazer? Queremos que os outros também se iluminem. E para isso nós precisamos trabalhar e ajudar. Então ele deu a possibilidade daqueles outros estarem, então, também auxiliando como um dia foram auxiliados, né? Aqueles que parecia que tinham alguma coisa, não tinham realmente nada. E nós, às vezes, muitas vezes, nos questionamos estudando, então, a doutrina espírita. Antigamente nós não tínhamos a ideia da vida após a morte, de como seria essa vida. Quem já assistiu o filme Nosso Lar sabe que há possibilidades inúmeras depois de nós estarmos desencarnados. E nós poderíamos, quem sabe, estar, então, antes de vir para cá, numa cidade como Nosso Lar, em que encontrássemos aqueles nossos amigos, a cada instante, os espíritos todos ali, procurando o estudo, o aprendizado, quando se encontram, como vai, querido amigo? Eu vou bem, e você, e sua casa, e sua família, vamos passear, vamos pegar o aeróbus, vamos andar, aqui tudo é farto, há fartura, né? Não precisamos ter dinheiro, nós podemos trabalhar, e tudo vem em benefício, que maravilha, por que a gente tem que reencarnar? Estou tão bom, já evoluí, olha que beleza, nós aqui estamos vivendo numa harmonia, numa paz imensa. Mas eles falam que nós precisamos reencarnar. E daí nós estamos aqui. Nós que lá no mundo espiritual éramos tão queridos e tão amigos, chegamos aqui. E daí encontramos no nosso caminho um irmão em desequilíbrio. Nós que achávamos que éramos equilibrados, aprendemos e visualizamos que nós também somos desequilibrados. Porque, mensagem aí que todos viram, né? É a mensagem que fala da pedra. E muitas vezes nós recebemos uma pedra, de diversas situações, de diversas maneiras, e nós, aqueles que éramos tão
perdidos no mundo espiritual, recebemos essa pedra aqui e jogamos de volta. Porque aqui nós não encontramos aquelas pessoas que haviam lá. Aqui nós vamos encontrar aqueles também que estavam no umbral, aqueles que também gostariam de ter permanecido lá no umbral. Porque ali a comunidade vibra numa mesma harmonia e um fala para o outro, vamos atormentar a vida daquela pessoa? Vão todos eles. Né? E eles vêm para cá e falam, ali nós vamos encontrar aquela coisa chata, não querem fazer nada, não querem beber, não querem fumar. Para eles também é desagradável reencarnar. Então, o que parece que nós temos, que é a nossa harmonia, a nossa tranquilidade, quando nós nos deparamos com pessoas em diferentes níveis de harmonia e em diferentes níveis de evolução, paciência, a tranquilidade e a paz, que parecia que nós tínhamos conquistado, nós vamos perceber que nós não conquistamos. E por isso que nós, todos nós, que recebemos um talento e enterramos na terra por medo, nós somos aqueles servos que vão ser lançados, então, nas trevas exteriores. Porque aqui vai haver choro e ranger de dentes e nós vamos aprender a tentar, pelo menos com a capacidade que nós temos, tem que seja com dificuldades, mas nós vamos então tentar, que não multiplicar, mas que engrandecer um pouquinho aquele talento recebido. Por isso que nessa parábola, que nós vamos então percebendo que é tão bondoso esse Deus, esse Senhor, que Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Eu consigo transformar um talento, eu vou receber um. E aquele que recebe um é tão feliz e é tão amado pelo Senhor quanto aqueles que receberam 5, que receberam 2. Né? Todos recebem dons valiosos para que sejam multiplicados. Todos aqueles servos poderiam fazer o talento frutificar. Por isso que Jesus nos traz que haverá paz na terra, quando houver na terra homens de boa vontade. E muitas vezes é o que nos falta. Boa vontade. Né? Pegar aquela pedra que nos jogam, ficar com vontade de jogar de volta, mas colocar do ladinho, em frente. Não é fácil fazer isso, porque a nossa ira, ela está tão interiorizada, esses vícios, esses hábitos costumeiros, em reclamar, em achar ruim, reclamar do tempo, se está calor, está ruim, se chove, está ruim, se está frio, está ruim, e se está frio também está ruim. A gente nunca acha que está bom. A gente sempre reclama das coisas. Então nós temos esse costume, isso é enraizado em nós, é um hábito, que é um hábito costumeiro que não faz bem. E isso é um vício. Então nós temos que transformar. E nós somos irados, nós somos bravos, somos pessoas que aprendemos que nós deveríamos receber a espada e ferir com a espada. Receber uma pedra e jogar a pedra de volta. Isso que nós temos que mudar essas nossas ideias, transformar essas nossas ideias, para nós podermos nos iluminar. Então, quando nós tivermos boa vontade, porque nós estamos aqui à busca do conhecimento, do entendimento. Quando nós temos o conhecimento, basta nós termos boa vontade. E no dia a dia não é fácil. Mas Ele já nos disse que vai haver essa paz. Quando nós todos tivermos boa vontade. Estivermos trabalhando interiormente nessa busca. Porque a transformação é uma porta que só abre por dentro. Ninguém de fora consegue abrir. Tem que vir o dono do local, da casinha, e por dentro ele abre. E ali sim, ele vai abrir e todas as dádivas divinas vão poder alcançar. Ele então nos fala, multipliquem esses talentos. Aquele que recebe menos, recebe um benefício tão grande quanto aquele que recebeu mais. Não podemos dizer que Deus tem preferência por um irmão ou por outro. E isso muitas vezes nós fazemos, até chegarmos aqui e entendermos a doutrina espírita. Porque nós
Vemos assim, quem sabe, numa casa, nascer uma criança com uma dificuldade física. Comigo, com a minha família, acontecer isso? O que será que eu fiz para Deus? E agora nós temos a possibilidade do conhecimento, do entendimento do porquê acontece isso. Né? Então nós não podemos pensar que o outro que tem mais é melhor aos olhos de Deus do que nós. Não. Todos somos honrados e recebemos conforme a nossa capacidade e principalmente, hoje nós entendemos que é conforme o nosso merecimento. O Senhor busca então, nessa parábola trazida por Jesus, é a fidelidade no uso. Então aqueles que conseguiram duplicar, né, essa quantidade de talentos, foram fiéis, utilizaram bem. Aqueles então entraram sob as vistas de Deus com um maior engrandecimento, porque eles poderiam ser trabalhadores muito mais ativos, né? Muito mais úteis na casa do Senhor. Nós, os servos que lançados fomos às trevas, aqueles que recebemos um talento e não soubemos utilizá-lo, os trabalhadores da última hora. O que será que nós fizemos? Quer receber talentos. Ter talentos é receber responsabilidades. Temos então que ter esse entendimento que nós somos responsáveis por todo esse conhecimento que hoje nós recebemos. Último, certo? Apesar de ter conservado o talento, ele recebe cobrança, porque ele não foi responsável ao ponto de pelo menos tentar um pouquinho mais, ter um pouquinho de trabalho. E muitas vezes nós temos esse medo, nós temos a preguiça e nós somos negligentes. Aprendemos a ser assim. As pessoas ao nosso lado muitas vezes são assim. Mas assim, se você for procurar e olhar, muitos têm preguiça de fazer a transformação. Porque se você está num local onde muitas pessoas estão ali se divertindo, e você também foi convidado, e você foi porque você tem seus amigos ali. Aí daí você olha aquilo, você já tem um entendimento diferenciado e você recusa. Não, muito obrigado. Não quero. A rodinha de fofoca está ali, a rodinha de bebida está lá, e você se isola. Muitas vezes acontece isso, porque você já está no outro nível, você quer outras coisas, né? E muitas pessoas têm preguiça disso, de se isolar e querem estar junto com a comunidade ali, né? Então isso é nossa negligência, e por muitas vezes nós recebemos as responsabilidades e não damos contas, né? De fazer com que isso realmente seja ativo no nosso dia a dia, na nossa atitude. Mas haverá um dia em que nós não seremos diferentes, né? Vamos ser aqueles na maioria. Assim caminha a nossa humanidade. Porque já houve tempos muito piores, né, em que as pessoas eram muito mais materialistas, eram muito mais animalizadas. E agora nós estamos num mundo em que as pessoas procuram Deus, procuram se iluminar em qualquer religião que seja. Um pouquinho, aquele talento, um pouquinho que seja. Não precisa duplicar, porque nós temos a eternidade. Mas se nós tivermos a capacidade de aumentar um pouquinho ele, isso já vai começar a transformar o nosso mundo. Haver a paz que nós todos buscamos. Então, quais são esses talentos, essas virtudes que nós recebemos? Virtude é uma palavra grega, latina, que é uma qualidade moral, particular. A virtude é particular de cada um. Eu sou virtuosa, mais ou menos em algumas coisas, menos em uma, mais em outras, mas é particular meu. Cada um tem as virtudes suas próprias e em suas intensidades de acordo com a sua evolução. Mas a virtude, assim como um todo, disposição de praticar o bem. Então nós estamos aqui, frequentamos uma casa espírita, lemos os livros, procuramos esse entendimento. Nós estamos dispostos a praticar o bem. Estamos andando junto com a virtude. Não é a virtude máxima, mas nós estamos ali, acompanhados já da virtude. E a virtude não é uma característica,
Porque nós temos características, os passarinhos têm características, as árvores, os tijolos. Eu até fiz um comentário que eu tenho os dedos compridos, e uma vez me falaram que quem tem dedo comprido é bom para tocar piano, que você consegue chegar de um dó até o outro dó bem facinho. Eu tenho uma característica que eu poderia ser uma grande pianista, mas eu não tenho inclinação para tocar piano. Então a característica, para sermos virtuosos, todos nós temos. Nós recebemos, somos espíritos, centelhas divinas. Todos temos características de seres virtuosos na sua mais extrema virtude, no alto, no topo. Mas nós temos inclinação, parte do livre-arbítrio. Essa inclinação a tocar piano eu não tenho, porque senão eu teria que ter trabalhado muitas vezes na aula, poderia ser uma exímia, porque a característica assim principal eu teria. Mas alguns outros que têm a mão pequenininha são exímios pianistas, porque buscaram a característica, buscaram dentro de si revolver e encontrar uma forma de transformar-se. Mesmo aqueles espíritos que ainda são muito revoltados, todos eles que têm aquela característica íntima, eles podem também todos terem a inclinação. Bom, basta querer. Então, o que são essas virtudes? Essas virtudes são hábitos constantes, como o vício é um hábito constante nas coisas negativas que causam mal a nós ou aos outros que convivem conosco. As virtudes também são hábitos constantes. São hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Aristóteles, um filósofo grego antigo, ele vem dizer que nós temos a virtude intelectual e a virtude moral. A intelectual é ligada à inteligência. Nós vemos aqui na casa, nós lemos, nós buscamos o conhecimento, nós estamos aprendendo, estamos nos educando. E esse verdadeiro conhecimento nós vamos obter, porque nós vamos dialogar, vamos refletir, vamos estudar. Então isso é uma virtude intelectual. Eu estou buscando, estou estudando. Estou utilizando o que eu estou aprendendo. A virtude moral é amplamente relacionada com o bem. A ação moral, você agir moralmente, é um hábito considerado bom. Então nós começamos a agir intelectualmente, buscando conhecimento, nós começamos daí a descobrir que esse conhecimento vai nos levar a hábitos bons. Vamos buscar a virtude. Então, com isso, aos pouquinhos, devagarinho, nós vamos multiplicando aquele talento que nós recebemos. Então, o estudo, o trabalho, a fortaleza interior, a busca concreta é o que nos vai fazer transformar. E daí eles dizem, né, então os filósofos que muito pensaram e pensaram muito bem, eles dizem que é um hábito considerado bom de acordo com a ética. Isso que nós às vezes questionamos as outras pessoas e julgamos, porque a minha ética é diferente da tua ética. Ética é uma palavra, mas eu hoje, imaginamos assim, que eu posso pensar que se eu sair daqui com o carro e andar a 140 km nas estradinhas aqui para Concórdia, é ético. Ah, não, é bom, eu vou. Sim, é normal. Aí você vem dizer que não. Eu, para mim, acho que não, acho que é certo. Né? Então, isso que difere a ética de um e do outro. Né? Não vou andando no 140, é só um exemplo, tá? Aqui devagarinho, a 80, né? Tranquilo. Por quê? Eu posso, com isso, causar danos a mim, aos outros, né? Então, eu tenho uma consciência. Uma pessoa acha ético matar, acha ético roubar. Eu não. Vocês também não. Né? Graças a Deus, hoje em dia, eu penso que a grande maioria da luz não acha ético fazer isso. Né? Então, por isso, que tem gente que se acha muito bom. Nossa, eu sou uma pessoa muito boa. Estou lá no nosso lar mesmo, para cá. Mas é porque a minha ética, o meu nível de entendimento do que é ético diz que eu sou boa.
Mas nós temos o nosso modelo, o nosso guia para dizer o que é a ética das éticas, né? Que é Jesus. Então a ética é aquilo então que pertence ao caráter de cada um. Por isso que nós não podemos julgar. Porque cada um vai achar que é bom, vai achar que está agindo certo conforme a sua evolução. Então às vezes nós não entendemos, eu não entendi por que aquela pessoa fez isso. Você não entendeu porque você não é ela. Porque se você tivesse vivido toda a história de vida dela, você entenderia que ela está naquele momento com a ética naquele nível. Ela tem vícios e tem virtudes, né? Quem sabe ainda não buscou mais ter virtudes do que vícios. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas, nem a nós mesmos, porque nós estamos muito aquém do que deveríamos ser. Mas, quando nós conseguirmos olhar a ética de Jesus e buscarmos aquela ética que Jesus nos ensinou, buscarmos características crísticas, buscarmos agir moralmente, tendo hábitos bons, nós vamos estar buscando ser seres virtuosos. E isso, para que tudo isso? Porque isso vai nos tornar capazes de praticar. É essa a nossa busca. Porque essa repetição, então, dos atos, né? Constância, hábito constante. Hoje vou ser tranquila, eu vou receber a pedra e essa pedra não vai... Pode ser que no começo a gente receba as pedras e vai começando a guardar ela numa mochilinha atrás, aqui, né? Vai guardando, daqui a pouco a ira que está aqui no nosso interior faz como se seja uma mochila inteira no outro. Ah, por que eu fiz isso? Então, daqui a pouco você começa a receber as pedrinhas e vai colocando do teu lado e vai indo embora. E isso não te atinge mais. Daqui a pouco, a pedrinha vem e você faz assim, ó. Nem cuida para que não vá nos outros, né? Você vai começando a ter uma ética melhor, com uma visão melhor de cuidar de si, cuidar do próximo. Daqui a pouco você recebe aquela pedra e consegue transformar num ramalhete de flores. Entregar para o teu irmão. Com isso, vão criar hábitos constantes no bem. Essa repetição vai gerar costume. Como nós estamos acostumados a muitas coisas equivocadas, nós temos que buscar o costume nas coisas boas que Jesus nos ensinou. Daí, esses atos, para gerar as virtudes, não devem nem se desviar nem por falta, nem por excesso. Né? Há o equilíbrio, que a virtude consiste na justa medida, longe dos dois extremos. Buda foi também um grande desses que receberam muitos talentos, multiplicaram, duplicaram, quadruplicaram, vieram aqui nos ensinar. Ele nos trouxe o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. Você aprende a perdoar as pessoas e você, às vezes, não só perdoa, como você ajuda aquele teu irmão a entender o que ele fez de errado. Isso você está sendo equilibrado. Né? Você não só... você tem pessoas que falam, não perdoam, e tem outras que não se importam. Mas o importante é você ajudar aquele irmão. Assim você vai equilibrando, buscando, então, agir na ética deles. Esses filósofos, como pensaram bem, né? E como a gente deveria buscar mais esses entendimentos dos filósofos. O estado ideal é a moderação. Que nós vamos encontrar isso no meio do defeito, no meio entre o defeito e o excesso, nós vamos encontrar a moderação. Nem muito pouco, nem comer demais. Comer o suficiente para viver. Então, com isso, nós vamos buscar sermos virtuosos. É o que Jesus veio nos trazer com essa parábola. E os filósofos também nos trazem a ideia da ilusão. Porque nós fomos iludidos, achando que Deus era ativo, que Deus nos dava medo. Eu tinha medo de ir com a minha avó na igreja. Tinha uma foto, uma figura pintada daquele Deus barbudo que ficava lá com os anjinhos. E eu ficava ali pequenininha, olhava aquilo, mas eu tinha tanto medo. E a gente foi criada assim, as pessoas que ensinaram para nós isso também não tinham uma má intenção. Mas era um conhecimento da época. A gente tinha medo da morte. Quantas pessoas hoje não têm medo da morte? A maioria das pessoas ainda não entendem a morte. Porque nós temos que fazer essa transformação. Então nós fomos iludidos
enganando nossos sentidos ou a nossa mente. Interpretamos de forma equivocada algumas sensações que tínhamos. Por isso, nós demoramos tanto tempo com aquele talentinho enterrado, por causa do medo. Nós fomos, então, como se tivesse um véu na nossa frente. Nós trocamos o que era real, o que era verdadeiro, por algo fácil. Porque Deus nos trouxe a palavra do verdadeiro, nos trouxe a ética, a moral, a virtude maior, há 2000 anos atrás. E continuamos ainda. Nessa foi nos mostrada. Iludido é viver um engano, viver uma percepção falsa do que é real. Porque nós sabemos que a vida não cessa. É fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Quando nós não entendemos que a vida segue eternamente num trabalho constante no bem, na busca das virtudes, na busca da ética, nós estamos vivendo iludidos. Nós hoje, que buscamos numa casa espírita essa transformação, não podemos nos iludir mais. Então vamos buscar essa transformação, vamos desenterrar o nosso talento e fazer com que ele floresça cada vez mais. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Porque daí sim haverá paz na terra aos homens de bom. E aqui eu trouxe ela é pesada, essa gente fica entendendo assim, é cansativo. E aqui eu trouxe para dar uma brincadinha assim e dar uma pensadinha, mas aquele mais cheinho perguntou como é que eu faço para entrar no reino dos céus. Você não pode. Daí eles vêm dizer que por quê? Porque a porta é estreita, 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 mas olha, ela é estreita que nem os padrinhos não conseguem entrar nessa porta às vezes. E o que Jesus vem nos dizer a respeito de entrarmos no reino dos céus? Façam igual às crianças, para vocês entrarem no reino dos céus. Será que as crianças fazem que nós não fazemos? Nós já fomos crianças. O que nós perdemos com o tempo, com o crescimento, com o passar dos anos, que nós precisamos olhar para as crianças para enxergar o modo de entrar no reino dos céus. Eles fazem de diferente. Eu fiquei pensando e olha, sabe essas crianças quando elas estão brincando de Barbie? As meninas, meu Deus, elas ali no momento, elas estão brincando, elas realmente estão sentindo tudo aquilo que elas estão fazendo. Elas são princesas, elas cortam o cabelinho da Barbie para ficar um rapazinho, e ali tem o casamento e vão viver felizes para sempre. E aquele momento, aquele mundo deles ali é real, é exato, existe. Os meninos estão brincando de bola, ele é o melhor jogador do mundo, ele se transforma, ele está sentindo. O que então a diferença do que as crianças fazem quando brincam ou quando estão vivendo na sua vida, no seu dia a dia, é o sentimento, é o sentir. Nós sentimos, falamos muito da boca para fora. Esquecemos de interiorizar o sentir. É essa a nossa diferença. É isso que nós devemos buscar no modelo das crianças. Sentir. E eu vou buscar ser virtuoso, vou buscar ser talentoso, vou buscar ser ético como Jesus nos ensinou. Mas para isso eu preciso sentir. Sentir o amor, sentir o perdão, realmente ser verdadeiro. Sabe? Aquela coisa que você perdoa e você vai ver um filme e você chora, e você abraça um irmão e você realmente sente que você ama. Isso que nos falta. Por isso que essa porta é estreita, porque ela busca o ser integral, o ser completo. E nós não nos entregamos, porque nós temos medo e diversas outras circunstâncias. Vamos começar E hoje eu trouxe uma história. Enquanto eu vou contando ela, o Tranquilo vai passando a nossa caixinha. E dentro de cada da caixinha vocês podem pegar um papelzinho. A história é a seguinte. Há muito tempo não existiam mulheres no mundo. Será que os homens eram felizes ou eles eram tristes? Vamos responder as mulheres. Os homens fiquem quietinhos, não tá, só pensa.
Diz que há muito tempo não existia. É uma história também da mitologia grega. Que os homens viviam sem envelhecer. Não tinham sofrimento, não tinham cansaço. Eles deitavam e se iam. Simplesmente descansavam ali naquele momento. Mas um dia, Prometeu, um deus grego. Prometeu, então até trouxe aqui entre aspas, o que significa Prometeu. Que é aquele que pensa antes, previdente. Por isso que quando a gente vai prometer alguma coisa para alguém, você já deve ter pensado antes, porque a hora que você falou, você vai ter que cumprir. Fala uma promessa em vão, né? Então, prometeu. Pensa antes, é previdente. Ele pensou antes, ele foi previdente, porque ele quis o bem das pessoas, dos homens, né? Ele quis o seu bem. E ele rouba o fogo que só os deuses tinham acesso. E ele dá esse fogo aos homens. Uma história bem interessante essa aqui da mitologia grega. Mas o deus dos deuses, que era Zeus, fica um pouco indignado, porque como que ele dá o fogo aos homens, né? Porque o fogo daí calor, quando vinham animais, né? Então era de muita utilidade para aqueles homens que estavam vivendo aqui na Terra. Mas Zeus não gostou. E ele manda, com a ajuda de Atena, Hesto, que era o deus guerreiro, criasse a primeira mulher. Acabou Adão e Eva aí. Não somos criadas da costela de Adão. Nós fomos criadas por um ferreiro. É lenda, é brincadeira, mas é só pra gente descontrair um pouquinho, né? Ele dá um nome a essa mulher, e esse nome significa todos os dons. Então, se o nome dela significa todos os dons, Afrodite, que é a deusa da beleza, dá a ela beleza e poder de sedução. Atena dá a esperteza e a habilidade dos lavores femininos. E como a gente dá para os outros o que a gente abunda, então as mulheres deram beleza, esperteza, poder de sedução, habilidade e Hermes. Nada contra, nada de machismo, que isso é historinha, nada. Mas ele deu a capacidade de mentir e de enganar os outros a ela. Então veja que ela recebeu realmente todos os dons, os melhores dons que existiam provavelmente naquela época. Mas Deus então oferece aquela beldade. Ele não vai oferecer para Prometeu, porque Prometeu então era previdente. Ele vai oferecer para Epimeteu, que é o que pensa depois, o irrefletido, que era irmão do Prometeu. Epimeteu havia sido divertido pelo irmão a nunca aceitar nenhum presente vindo de Zeus. Deus vingativo, o Deus julgador, etc e tal. Mas ele vê aquela mulher, aquela beldade, e ele se seduz e casa-se com aquela bela moça. Mas essa moça trazia consigo um presente dado por Deus. Então ele não entrega só a moça, ele entrega a moça com uma chave bem fechadinha e disse para ela não abrir. Alguém já recebeu alguma coisa fechada que não vai poder abrir nunca? Mas nem os homens iam ficar sem aguentar, sem abrir aquilo ali. Não aguenta, você vai passar 20 anos ali, que aquela caixinha vai te incomodar. E ela quer abrir só aquele mineirinho, só um cadinho da tampa. E ela pega assim, um pedacinho, assim, só um pedacinho para ver o que tinha dentro. E ela levanta esse cadinho da tampa. Sabe o que tinha lá dentro? Lá dentro estava todos os males que os homens, então, que viviam sem mulher, que viviam bem tranquilamente e não conheciam. A doença, a guerra, a velhice, a mentira, os roubos, o ciúme, o ódio, tudo. Tudo o que nós estamos carentes de conhecer e de sentir, capa, então, para o mundo. E assustada, ela fecha a jarrinha depressa, mas era tarde. Todos os males invadiram o mundo para castigar os homens. Entretanto, bem lá no fundo da jarrinha, restara uma pequena coisinha e tímida, que ocupava muito pouco espaço, que era a esperança. Por isso que diz que a esperança é a última a morrer. Então, todos os males foram espalhados e sobrou dentro daquela caixinha. A mitologia fala da jarra, mas depois os portugueses já transformaram numa caixinha. Por isso que eu trouxe uma caixinha. A moral, então, dessa história, o que nós temos
de entender aqui para nós, né, o porquê dessa linha hoje aqui para nós. E só a esperança bem guardada no mais fundo dos nossos corações nos dá ânimo para nunca desistirmos de expulsar as coisas más das nossas vidas. Nós somos seres que somos esperançosos. Nós realmente buscamos conhecimento, nós buscamos as virtudes, buscamos nos transformar, trabalhar, né? Trabalhar buscando hábitos no bem. Essa esperança que nós temos no nosso coração é o que nos dá ânimo para dia a dia continuarmos nessa tentativa. Agora vocês podem abrir, então, o papelzinho. Não abriram, né? Eu quis trazer assim, como se fosse uma simbologia de que nós estaríamos hoje recebendo um talento. Um talento que nós, em vez de enterrarmos na terra, vamos fazer com que ele aflore. Com certeza, nós poderíamos ter pego toda. Eu dei essa palestra lá, o Bica me veio com a caixinha, ele falou que sobrou é teu. Eu falei, muito obrigado. Que tinha sobrado muito papelzinho dentro da caixinha. Eu não tenho capacidade para tanta, né? Um talentinho eu peguei. Nós tentarmos, então, quem sabe, em uma semana, um dia, ou para sempre, tentar focar aqui, né, nisso que a gente recebeu, nessa palavra, nesse hábito, ficar com isso na cabeça, criar um hábito constante para buscar, então, essa conquista. Você começa o hábito com uma coisa, daqui a pouco você começa o hábito com outra coisa e vai ficando mais fácil, porque é difícil dar o primeiro passo. Mas cada vez vai ficando mais fácil a gente se transformar. Você vai começando a adquirir, porque um hábito puxa o outro e puxa o outro, e uma coisa você vai aprender a perdoar, ao mesmo tempo você já está perdoando a amar, você perdoa, você faz uma prece, você já está aprendendo ali naquela prece a também se elevar. Então uma coisa puxa a outra. Porque as pessoas às vezes se equivocam achando que como é que eu vou parar, como é que eu vou tirar meus vícios e vou transformar os vícios em virtude? Mas você não transforma uma coisa em outra. Não transforma, você tem que criar hábitos virtuosos. Então, o amor e o desamor. Como é que eu vou deixar esse desamor de lado? Eu vou alimentar o amor. Porque se eu alimento o amor, o desamor vai ficando esquecido. É assim que nós vamos buscar ser virtuosos e deixar os vícios de lado. Os hábitos, então você vai fazendo com que cresça aquele hábito constante no bem, e aquele outro vai ficando tão insignificante, que daqui a pouco ele não manifesta mais. Você não volta a ser como você era antes, porque você sabe o quão você está melhor agora, e o quão equivocado você era antes. Então, preciso dizer que o nome dessa moça é Pandora. Todo mundo já ouviu falar da caixa de Pandora? Já tinha uma caixinha de Pandora. É isso. A esperança é a última que morre e ela permanece nos nossos corações. Aconteça o que acontecer, a fé e a esperança vão estar conosco. Nós temos que abrir a porta e fazer expandi-la, né? Então, o amor pleno. Depois aqui, ó, na frente, tudo que está escrito aqui, nesses slides agora que eu vou passar, tem ali. Para a gente não esquecer. A gente sabe, mas é bom às vezes ler para não esquecer. Esse amor pleno é um amor incondicional. Não impõe condições para amar. Simplesmente ama. Não espera nada em troca. Então você não vai falar para aquela pessoa, eu te amo se você não fizer mais isso. Eu te amo se você me amar. Eu te amo se você mudar. Eu te amo se você começar a ir comigo lá no centro espírita. A gente vai amar, independente do que aquela pessoa for. Ética. Ele tem a ética dele. É diferente da nossa. Cada um com a sua, né? Cada um no seu patamar. No seu patamar. O amor está, então, em primeiro lugar. É generoso, altruísta, esquece de si mesmo para se doar aos outros. É infinito. Dado livremente. Não tem, assim, você não importa quem que está recebendo. Se você recebe de volta, você ama. Ama a todos sem distinção.
e você não espera ser amado. É o amor que Jesus nos ensinou. Mansidão. Nós precisamos buscar a mansidão. O manso é brando, o manso é terno, às vezes no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, às vezes nós queremos jogar aquela pedrinha de volta. Mas podemos pensar assim, não, vou ser manso, vou transmitir paz, vou segurança, eu vou vencer essa agitação. A ira não vai me vencer, eu vou vencer a ira, eu vou contar até 10, eu vou sair de perto, eu vou ficar quieto. É suave, é pacífico, tem um temperamento fácil, obediente e humilde de coração. Paciente. Está vendo que tudo é uma coisa que liga a outra? Paciência faz suportar com resignação a maldade, as injúrias, as importunações. Paciente é perseverante, é constante, espera com calma, com tranquilidade, com paciência. Paciência da paz, né? Ele se dispõe a suportar as adversidades voluntariamente. Seja feita, Senhor, a sua vontade, não a minha vontade. Não vou pedir que eu passe no concurso, ou que eu melhore de vida, ou que as coisas melhorem para mim. Não, vou pedir paciência, vou pedir oportunidades, eu vou pedir coragem, vou pedir força, vou pedir fé, vou pedir amparo. Ele tem firmeza para suportar os problemas e deixa passar a vontade de vingar-se de algumas ofensas recebidas. No Evangelho nós vamos ver que ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. No Evangelho de Pedro, Jesus fala, mas se quando fazendo bem sois afligidos, o suportais com paciência, porque isso é agradável a Deus. Temos que ter fé e acreditar nos pacientes. Vigilante, aquele que propõe a cautela, o cuidado, orai e vigiai sua boca, seus atos, seus pensamentos. Vigilância é quando falamos com os outros, buscando entendimento, quando olhamos o próximo, afastando maus pensamentos, afastando os julgamentos. Lembram da ética, né? Sermos firmes contra a maledicência. Muitas vezes as pessoas começam a falar, imagina. Eu fico pensando, né, essas casas espíritas, quando foram criadas, quanta maledicência que as pessoas que foram as criadoras das casas sofreram. E depois, com o tempo, com a vigilância, sem brigar com os outros, através do exemplo, foram sendo respeitados. O divertimento, lutar contra o desequilíbrio, lembra, eu falei que tinha festas locais, que as pessoas, cada uma no seu grupo. Seja vigilante, se você não se dá bem ali, não vá. Ou vá, cumprimente, faça a tua parte de ser um amigo agradável e depois vai embora. Não, preciso ir embora, eu gosto de dormir cedo, de me reconhecer. Convivermos, buscar sempre a fraternidade, frater. Frater é irmão. A irmandade, a fraternidade. O perdão. Hoje dá vontade, a porta que se abre de dentro para fora. Vontade do coração é uma atitude decisiva. Você escolhe perdoar, mas você decide essa escolha. Tua. Isso vai liberar o outro da culpa. Mas antes disso, vai liberar a si mesmo da amargura. Quando a gente não perdoa, a gente vai carregando aquela mochila cheia de pedra. Imagine você carregar uma mochila cheia de pedra, andar aqui por Seara, subir o morro, descer o morro. E imagine você fazendo tudo isso sem a mochila cheia de pedra. A amargura é isso, nos pesa, nos traz angústia. Quando nós pensarmos assim, a diferença entre você ser leve e você ser pesado. Andar com Jesus, leve, e Jesus, pesado. E libera também o outro do peso. Libera a si próprio da angústia, libera da dor. Quando perdoamos, a gente não esquece, porque perdoar não é esquecer. Mas o que nós lembramos não nos causa dor. É uma lembrança. Assim como tantas outras que nós temos. Perdão traz libertação e cura para quem libera. Nos Colossenses nós vamos ver que suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei você também. Prece ativa, um outro talento que nós podemos desenterrar. Às vezes não sabemos orar. A prece é um alimento espiritual que vence as fraquezas e resiste aos nossos apelos imperfeitos. Antes de pedir para nós, então, nessa prece, a prece ativa,
Nós temos que nos reconciliar com aquele próximo. No Livro dos Espíritos, na última questão, tem toda uma fórmula para você fazer toda noite no teu quarto, quando você deita, repensar teu dia e ver se você fez o melhor possível. Se você não fez, outro dia acorda cedo e já vai lá se reconciliar. Né? Buscar a oportunidade de reparar, porque às vezes o outro lá não dá oportunidade, mas a gente pode, humilde, manso, paciente, vigilante, chegar. Perdoe se eu te fiz alguma coisa que fez com que você tivesse ira contra mim. Às vezes a gente não imagina o que a gente faz. Às vezes uma coisa que para você é simplesmente um nada, para outra pessoa pode ser um tudo. Mas na qualidade e a força da prece, nós envolvemos outros seres. Na época de Jesus, os essênios, dizem que Jesus conviveu muito tempo com os essênios. É chamado da grande fraternidade branca, os essênios, à época de Cristo. Eles praticavam essa oração ativa. É a união do pensamento com os sentimentos. Então, lembram as crianças que sentem tudo o que fazem? Nós oramos. Pai nosso que estás no céu, amém. A Maria Juliana, amém. Boa noite, vamos dormir. Mas quando você age ativamente, ora ativamente, você envolve na oração. Você se transforma na oração. Você busca a paz interior com isso. E esse efeito dessas orações são os sentimentos que elas evocam. Sentimento de amor, de perdão, de paz. Se você quer se reconciliar com alguém, você pede a oportunidade que você vai ter certeza que daqui a alguns dias você vai ter a oportunidade, você vai se dar cara a cara com a pessoa. E você vai ter a oportunidade de se reconciliar com o coração, com o sentimento. O segredo, então, dessa oração ativa é a união do pensar com a emoção. A energia que dá vida a tudo que a gente fala, que a gente faz. Encerrando, então, agora a nossa palestra, eu já vou passar um trailer de um filme, também, para não ser muito estendido. Homens, quem escreveu isso aqui foi um alemão, desencarnado. Mas eu achei muito bonito, porque ele diz que há homens que lutam por um dia e são bons, um talento. Há homens que lutam por um ano e são melhores, 2 talentos. Há homens que lutam por vários anos e são muito bons, muito. E há outros que lutam a vida inteira. Esses são realmente imprescindíveis, porque esses são os nossos mestres. Nós devemos seguir. Bertolt Brecht. E agora, então, eu vou passar o trailer de um filme que está saindo, deve no cinema, logo deve vir para as locadoras e nós devemos buscar assistir, porque quando a gente assiste e a gente curte e a gente fala que realmente foi bom, cada vez mais filmes desse naipe chegarão até nós. E os filmes, muitas vezes, são aquela flechinha, né? É aquele desenterrar de um talento que nós tanto precisamos, né? De um impulso, um empurrãozinho, para a gente começar a seguir a Jesus. De hoje em diante, não mais te chamarás Maria Rita. Não faça isso. Se você fizer, não tem mais volta. Guiada pela fé. Começando. João, o que você pretende? Eu quero fazer mais. Ore por eles, irmãos. Ela dedicou sua vida aos mais necessitados. Minha filha, o que você está fazendo nesse lugar? Lá no céu pode ser, mas aqui na terra, invadir domicílio, não cair grave. Aperta aqui, ó. Mudou o rumo da história. Mas você pode ficar parado. Eu estou sofrendo e fazendo. Vamos, minha gente. Vamos. Pra casa. As pessoas não podem ficar aqui. Elas não têm saúde.
João pode ir trazendo ovelhas carinhas. A gente faz uma festa. Você precisa voltar para sua casa. Ajuda nós. Indicado a Prêmio Nobel da Paz. E nós aqui recebemos o que ninguém quer. Os que não tem para onde ir. E venerada por milhões de brasileiros. Você sabe ver o cachorro? Deixa eu te ajudar. Você quer me ajudar? É verdade que algumas dessas pessoas estão sendo procuradas pela polícia? Você não vai ficar mais sozinha. Não preciso. Não ajude meus pobres. Esse foi para mim. Não vem agora para os meus planos. Bianca Comparato, Regina Braga, Luane Pires, Ney Habashi, Garcindo Júnior, Malu Vale, Zezé Polessa. Seria melhor se houvesse mais amor. Tudo Dulce, breve nos cinemas. É isso, né? Que possamos, então, nós multiplicar os talentos que recebemos. Cada um conforme a capacidade. Um talento, 1 milhão de benefícios. Né? Assim,